ou peregrino? Qual dessas metáforas define a nossa experiência de fé? O turista é aquele que geralmente só sai de casa quando tem bem definido o seu itinerário. Ele faz de tudo para que a viagem aconteça conforme a sua vontade e quando algo não sai de acordo com a sua expectativa, é motivo para tristeza. Já o peregrino, ele não se preocupa muito com o seu itinerário. Apesar de ter bem definido o seu destino, não se prende à rota, horários, ao conforto, pois ele se permite viver as experiências do caminho. E esse texto indicado nos ajuda a discernir a nossa própria experiência de fé. Diante do testemunho de João Batista sobre a chegada do Messias, 2 de seus discípulos decidem seguir a Jesus. Quando Jesus percebe que está sendo seguido, volta-se para aqueles 2 discípulos com uma pergunta muito importante: o que buscais? Essa pergunta questiona a motivação desses discípulos ao seguirem Jesus. Como resposta, oferece também uma pergunta: Mestre, onde permaneces? Essa resposta à pergunta dos discípulos expressa o desejo pela comunhão com Jesus, por conhecer a sua origem, suas raízes e a fonte de seus ensinos. Mas onde Jesus permanece? Responder essa pergunta é um dos objetivos do Evangelho de João. Por isso a ênfase de que Jesus não é desse mundo, que ele é lá de cima, do alto, que ele permanece no Pai, pois ele e o Pai são um. Sobre ele repousa o Espírito, e por isso ele permanece onde o Espírito sopra. Sendo assim, o itinerário de Jesus não é outro senão o do Pai, o do Espírito. Daí o convite: vinde e vede, pois somente aquele que caminha com Jesus consegue entender e ver onde ele permanece. Assim como a imagem do turista contrapõe a do peregrino, a figura de Simão Pedro é oposta à dos 2 discípulos. Diante da experiência de André, Pedro é conduzido à presença de Jesus, que o recepciona com um olhar penetrante. Esse olhar indica que Jesus sabe exatamente quem Pedro é. Tu és Simão, filho de João. Mas ao mesmo tempo, Jesus oferece a Pedro a oportunidade de uma nova identidade a ser forjada pelo caminho. Mas tu serás chamado Cefas. Mas percebemos um Pedro indiferente, sem nenhuma reação favorável como a dos outros 2. E essa postura de Pedro, ela se agrava, pois ao longo da narrativa joanina, o que percebemos é um Pedro resistente ao Messias revelado por Jesus. Ele segue Jesus, porém na esperança de que todas as suas expectativas messiânicas sejam satisfeitas. Por isso, no final do Evangelho, quando Pedro se encontra novamente com Jesus, ele é chamado de Simão, filho de João, e não de Cefas. Pedro, apesar da sua caminhada com Jesus, ainda é o mesmo, pois é um turista e não um peregrino. Ele deseja fazer o caminho do seu jeito. Somente quando ele reconhece a sua resistência e ele se permite ser conduzido por Jesus, ele ouve as palavras de vocação: segue-me, capítulo 21, versículo 19. Sendo assim, Jesus nos ensina que para conhecer onde ele permanece, é necessário tornar-se peregrino e assumir o itinerário do Espírito. Caso contrário, seremos como Pedro. Apesar de anos na presença do Mestre, continuamos o mesmo. Portanto, que ao invés de turistas, sejamos peregrinos em nossa jornada espiritual e, a partir disso, conheçamos onde ele permanece. Que Deus nos abençoe.